Boa noite a todas e todos. Vou dar início aqui ao nosso evento, ao nosso Diálogos do Data, Proteção de Dados Pessoais e Concorrência, Interfaces na Regulação de Mercados Digitais. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Ana Bentes, eu sou analista acadêmica sênior aqui no Data Privacy Brasil. Sou também doutora e mestre em Comunicação e Cultura pela UFRJ. E, bom, para quem não conhece o Data Privacy Brasil, ele é um espaço, né, de interseção entre uma escola e uma associação de pesquisa, e esse evento aqui, ele faz parte do projeto Clube Data, que é a nossa comunidade, né, de formação continuada de profissionais, né, de privacidade e proteção de dados, e convido a todas e todos para conhecerem, né, a nossa plataforma, onde a gente, enfim, produz uma série de conteúdos exclusivos voltados, né, para essa... a gente tem blogs, notícias, revista, e também a gente realiza essa série de eventos aqui dentro, né. O Diálogos do Data, ele é um desses eventos que a gente realiza no Clube Data, e ele tem esse objetivo de conversar com profissionais sobre temas ligados à privacidade e à proteção de dados, e tem também esse objetivo de abrir, né, para o diálogo. Então a gente vai ter um momento grande até do nosso tempo aqui, dedicado às perguntas do público. Então vocês fiquem à vontade para mandarem suas perguntas aqui no chat, que eu vou coletando aqui, vou moderar, né, esse evento, então eu vou coletando aqui para endereçar aos nossos convidados aqui. Bom, eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer, né, ao IBRAC, né, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, pela parceria aqui nesse evento, né, dizer para vocês que o evento vai ficar gravado na nossa plataforma, para os membros Premiums e Freemiums, né, então basta fazer um cadastro na plataforma para vocês depois acessarem, né, o vídeo. Eu quero agradecer, né, a todos que estão participando aqui, mas também, especialmente, aos nossos convidados, a Marcela Matiusi e o Caio Mário Pereira Neto. E antes, eu já vou passar a palavra para eles se apresentarem, mas antes eu vou fazer uma brevíssima introdução aqui sobre esse tema, né, sobre essas interseções, né, desse tema. A gente sabe hoje, né, que, bom, já há algumas décadas, né, as novas tecnologias de informação, de comunicação, a expansão do acesso à internet... aconteceu alguma informação aqui para mim, mas acho que está tudo certo. Desculpa. Continuando, né, que, bom, nesse contexto aí, né, de novas tecnologias de informação, de comunicação, a expansão do acesso à internet, a escalada do fluxo de dados pessoais, eles trouxeram também novas formas comerciais e novos modelos de negócio, né, formando o que a gente entende hoje como a economia de dados, né. A economia de dados, ela, assim, tem como alguns principais protagonistas aí nesses mercados digitais, que são as Big Techs, né, as plataformas digitais que, segundo a avaliação aí de alguns autores, estariam seguindo algumas tendências monopolistas, né, e para alguns autores, inclusive, a centralidade, né, tanto dos dados quanto das plataformas digitais, vem transformando, inclusive, a própria lógica do capitalismo, né, a própria natureza do capitalismo. Alguns nomes para isso têm sido, né, capitalismo de vigilância, capitalismo de dados, capitalismo de plataformas. E, bom, considerando, né, esses dados enquanto ativos centrais nesse novo contexto econômico, sociotécnico, a gente viu surgir, né, em muitos países regulações voltadas, então, para proteger, né, os dados pessoais de uma forma mais contundente, como é o caso da GDPR na Europa e da LGPD aqui no Brasil, né. Essas leis, embora, né,
houvessem já algumas leis setoriais, né, que envolviam aspectos de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um importantíssimo instrumento, né, para a gente proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, como diz o artigo 1º lá da nossa Lei Geral, quando há esse tratamento de dados pessoais, seja ele em meios digitais ou não. E aí, nesse sentido, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela baliza alguns instrumentos regulatórios, né, que possibilitam os cidadãos, então, um efetivo controle, né, em relação aos seus dados pessoais, né, a ideia de autodeterminação informacional, né, que a gente conhece aí a partir da lei. E aí, nesse contexto, então, esses dados, né, enfim, uma proteção e essa garantia de controle dos titulares de dados, nesse contexto no qual os seus dados estão sendo hiperdisputados, né, para fins comerciais. E hoje, inclusive, a proteção de dados, ela se torna, inclusive, um direito fundamental, né? Mas, bom, diante disso, né, a dinâmica, né, da economia de dados, ela não apenas, né, levantou todo esse debate regulatório sobre direitos e liberdades dos titulares de dados, mas também vem levantando uma série de debates sobre a própria dinâmica da concorrência, né, como que nesse novo cenário capitalista, né, e na qual pouquíssimas empresas concentram um grande poder econômico e também político, também tecnológico, e que, né, vem também desse controle desses imensos volumes de dados de usuários. Então, dominantes, né, nesses contextos, as big techs, cada vez mais, elas expandem o seu domínio de mercado, comprando empresas menores, aumentando cada vez mais os seus bancos de dados, né, e o uso desses dados, né, por sistemas de inteligência artificial. E a concentração, né, de poder econômico das big techs, né, elas, com essas tendências monopolistas, elas vêm, portanto, levantando esse debate sobre o direito à concorrência e como que isso está relacionado hoje com as questões de privacidade e proteção de dados de um modo geral, né? Então, assim, caracteristicamente distinto, né, de uma economia tradicional, para a qual grande parte das leis antitrust foram criadas, os mercados digitais, eles vêm trazendo, portanto, novos desafios, né, à defesa de concorrência e à regulação dessas novas tecnologias. E é isso, então, que a gente vai discutir aqui, conversar no nosso evento, né, essas interseções, né, essas relações entre a proteção de dados pessoais e a concorrência e essas interfaces, né, na regulação dos mercados digitais. Aí agora eu queria, já passando a palavra para a Marcela e para o Caio, eu gostaria de pedir primeiro para vocês se apresentarem, por favor, ao nosso público, e na sequência já peço para que vocês façam uma breve contextualização, e aí agora da perspectiva, né, do direito da concorrência, sobre como, né, que o tema da proteção de dados vem se tornando relevante nessas discussões. Perfeito. Caio, começo eu? Perfeito. Então, vamos lá. Por favor, gente, Marcela. Primeiro, muito boa noite para todo mundo, para todas e todos. Meu nome é Marcela Matiuso, eu sou advogada. Eu especificamente trabalho no VMCA, nas áreas de proteção de dados e de concorrência. E eu sou conselheira do IBRAC, e trabalho também, né, assim, tenho ali uma função de coordenadora no comitê de regulação do IBRAC. Só para também falar um pouquinho, muito rápido, o IBRAC é um instituto focado muito em estudos, que começou com essa temática bastante estrita de concorrência, muito forte nessa veia, mas que também trata de temas como comércio internacional, consumidor, e um pouco, né, nesse campo nascente da proteção de dados. Então, acho que também, por isso, essa conexão aqui, né, por isso que a gente acha que faz sentido fazer essa discussão conjunta
entre o IBRAC e o Data. Tentando falar, assim, muito pouco, né, porque acho que a gente vai poder discutir isso melhor nas perguntas, mas como que essa discussão, como que essas duas áreas se interseccionam de alguma forma e como que os mercados digitais, em particular, fizeram com que essa intersecção seja mais marcada, né? De muitas formas, para ser bastante sincera, né? A gente consegue discutir isso dentro da lógica concorrencial, tanto como a Ana estava comentando, numa lógica mais de o que a gente chama de atos de concentração, né? Para quem não é familiarizado com a linguagem do antitrust, quando a gente está falando de fusões, de aquisições, então a gente pode discutir isso como ativos comerciais, né, o dado, a base de dado, como um ativo comercial que está sendo adquirido, e aí a relevância disso, todas as discussões que decorrem disso. Mas cada vez mais a gente também tem uma outra veia de discussão, que é a discussão das chamadas condutas anticompetitivas, né? Então, o antitrust tem esse lado também em que ele faz análises sobre as práticas comerciais das empresas e, com base nisso, ele toma decisões sobre se aquilo é ou não potencialmente anticompetitivo. E aí, óbvio, tem uma série de passos para isso ser considerado, mas a gente pode, e hoje isso é já discutido mundo afora, pensar que dados pessoais seriam, de alguma maneira, um meio de perpetrar alguma conduta anticompetitiva. Então, tentando ser muito breve, assim, e também, que acho que o Caio pode aprofundar se ele quiser algum desses aspectos, acho que hoje isso está colocado, e aí, óbvio, está colocado também no grande contexto aqui, que é um pouco o nosso debate regulatório, né? Então, como as leis se interrelacionam, como as autoridades conversam umas com as outras, enfim, bastante debate que dá para a gente fazer nessa... Né, em qual exatamente é essa intersecção, mas acho que, de maneira geral, eu diria que seria isso. Obrigado, Ana. Antes de mais nada, queria te agradecer, Ana, e agradecer ao Data e agradecer também ao IBRAC pelo convite. É sempre um prazer participar desse evento, desses diálogos, acho super saudáveis. Concordo aí com a Marcela que as interfaces entre, enfim, as agendas do Data e agendas do IBRAC, eu acho que vão ser cada vez maiores, e acho que esse diálogo é super saudável, então muito bacana poder estar participando desse evento aqui hoje, tá? Assim, só me apresentando muito brevemente, quer dizer, eu sou conselheiro do IBRAC, enfim, tenho atuado aí bastante na associação há bastante tempo, sou professor de Direito Econômico da Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito aqui de São Paulo, tenho mestrado e doutorado em Yale, e sou sócio do escritório Pereira Neto Macedo, onde eu coordeno aí áreas relacionadas com antitrust, regulação e dados, então essas são aí as áreas que eu atuo. Enfim, falando um pouquinho, acho, dessa provocação inicial, em termos de background, de contexto, acho que a Marcela falou um pouco já dessa interface com dados. Eu acho que acho que o antitrust sempre, mesmo antes dos mercados digitais terem essa intensidade, ele sempre olhou também para mercados de dados, né? Dados como output, dados como algo que é vendido. Isso sempre foi algo que foi parte e sempre você teve, desde empresas de consultoria, empresas de pesquisa, tal, que vendiam inteligência e, nesse sentido, vendiam dados. Eu acho que mudou muito nos últimos anos é que os dados viraram um grande input, viraram um grande insumo para as empresas desenharem serviços a partir de dados, né? Essa novidade, de fato, foi uma revolução nas últimas décadas e que gerou tanto a transformação de vários mercados tradicionais quanto a criação de novos mercados. E é isso que eu acho que acaba trazendo novas dimensões para essa discussão. Eu acho que pensando nesses mercados digitais, com essas características, a partir de uma perspectiva de defesa da concorrência, acho que tem muitos planos onde esses debates aparecem, e acho que talvez valha a pena mencionar 2 ou 3 aqui só para esse kick-off que a gente tá fazendo. Primeiro, eu acho que uma coisa que a gente tem vivido é que esses mercados têm mostrado uma nova dinâmica econômica, né? Uma dinâmica competitiva muito diferente e que traz diversos elementos novos para a equação. Então, desde
muitos serviços que em determinadas plataformas eles têm preço zero, seja para todos os lados da plataforma, seja para pelo menos um dos lados da plataforma. Isso muda a forma de você pensar sobre esses mercados. O antitrust sempre foi muito focado em teoria sobre preço, e na hora que você não tem preço, essa dinâmica ela se torna diferente. O fato de serem mercados com elevadas economias de rede ou efeitos de rede aqui entendidos como aumento da utilidade das plataformas conforme mais pessoas participam dessas plataformas, é algo que cria uma dinâmica competitiva também que favorece poucos players, né? Afinal de contas, todo mundo quer estar na mesma plataforma onde você pode ter mais conexões porque ela é mais útil, seja ela uma rede social, seja ela uma plataforma de pagamento, seja ela uma plataforma de qualquer outra natureza. Isso acaba levando a possibilidades tipo market tipping, então que você pode ter uma única firma ou poucas firmas se tornando as firmas relevantes. E isso também abre outras dimensões de competição dentro de uma mesma plataforma ou entre plataformas, discussões de compatibilidade, discussões de interoperabilidade, discussões de portabilidade, discussões que a gente deve tratar aqui. Mas tudo isso faz com que a gente tenha que entender que esse mercado tem uma dinâmica competitiva um pouco diferente, tem tendências diferentes e que a gente precisa entender quais são essas tendências para pensar sobre eles, né? Num segundo plano, isso tem trazido, quer dizer, essa nova dinâmica, eu acho que ela tem trazido novas discussões de mérito, então a gente pode tocar em várias delas ao longo da nossa discussão hoje, mas desde discussões, eu acho que você mencionou na sua intervenção inicial, sobre aquisições de empresas nascentes, então o que isso implica, como é que isso pode afetar a competição em determinados mercados, discussões sobre efeitos de fusões conglomeradas, que tinham sido muito esquecidas pelo antitrust, né, fusões que não sejam nem entre empresas que têm uma relação horizontal de competição direta e nem de relação vertical, mas que de alguma forma elas podem ter algum tipo de relação mais distante entre elas, mas podem, por exemplo, ser coordenadas dentro de um ecossistema mais amplo, onde essas relações horizontais e verticais não são tão relevantes, mas essas complementariedades conglomeradas podem ser relevantes. Discussões sobre self-preferencing têm surgido de forma mais intensa, discussões sobre estratégias de predação, entre várias outras. Isso tem trazido novos ângulos de análise na defesa da concorrência. Eu acho que esse é um ponto. E o outro plano que eu queria chamar a atenção, e é o último aqui para essa nossa conversa inicial, são discussões institucionais, né? Seja as autoridades de defesa da concorrência discutindo como é que elas vão se preparar para lidar com esses mercados, né? Então você tem gente discutindo, por exemplo, como é que vai criar digital units dentro das autoridades de defesa da concorrência, reformular seu organograma para lidar com esses mercados com alguma unidade especializada ou não, ou vão capacitar todo mundo de forma mais horizontal, até discussões interinstitucionais, com quem que essas autoridades têm que cooperar para poder dar conta desse recado, e passando por discussões sobre novos instrumentos, né, que outros instrumentos podem ser utilizados pelas autoridades, que também é uma discussão institucional recorrente, e que acho que a gente também pode tratar um pouco delas. Mas assim, eu acho que como pano de fundo, acho que esses mercados trazem essas questões. Uma nova dinâmica competitiva, que a gente precisa entender, novas questões de mérito e novos ângulos para a gente pensar, seja condutas, seja fusões, e novas discussões institucionais para dar conta dessas preocupações de mérito. Eu acho que é isso que a gente tem na agenda aí hoje. Super obrigada, Caio e Marcela, um prazer enorme ter vocês aqui. Então, vamos agora entrar para as nossas perguntas, repetindo para quem está chegando aí ao longo, podem enviar suas perguntas aqui para a gente no chat, que a gente vai ter um tempo dedicado só à pergunta dos participantes, tá? Bom, começando aqui, Marcela e Caio, eu vou começar com uma pergunta assim, um pouco mais, né, geral aí, e a gente vai afunilando depois essa conversa. Bom, considerando tudo que a gente já colocou aqui, né, tanto na minha fala quanto na fala de vocês, acho que a gente fica evidente, né, que os mercados digitais, eles trazem características bastante distintas, né, do que seriam os mercados ditos tradicionais, né, esses aspectos que o Caio já mencionou rapidamente, né, a ideia do efeito de rede, do preço zero, enfim, são características que são bastante presentes, né, nessas novas plataformas, nesses novos mercados nos quais os dados são
centrais. E aí eu queria pedir para vocês, né, falarem um pouco, né, sobre quais são os principais desafios hoje, né, do direito concorrencial em relação aos mercados digitais, né, e ao uso de dados pessoais para as práticas concorrenciais, né? Quais seriam também esses principais debates, as principais controvérsias, quais são os principais pontos de atenção do ponto de vista de vocês que a gente deve estar aí olhando, e se vocês puderem também trazer alguns exemplos, alguns casos, né, mais concretos para a gente, enfim, dar um pouco mais de concretude aqui à discussão, acho que também seria ótimo. Não, tá ótimo, Ana, acho que é uma pergunta bem pertinente, porque, assim, acho que o primeiro ponto, e teve muita discussão sobre isso, né, a gente teve um período aí de uns 2, 3 anos em que a gente teve uma profusão de relatórios e estudos publicados por autoridades, centros de pesquisa mundo afora, que estavam tentando exatamente, assim, entender o que nos mercados digitais é diferente. Assim, o que faz com que a análise antitrust aqui seja distinta, se é que ela deve ser distinta, né? Então, tinha um pouco esses dois níveis de perguntas. Assim, tem alguma coisa diferente? Se tiver, o que a gente precisa fazer de distinto do nosso lado, autoridade concorrencial? E eu acho que um pouco do diagnóstico que fica, e o Caio já mencionou algumas características, né? Então, a gente está falando aqui de mercados com externalidades, efeitos de rede, muito propensos àquilo que a gente chama na concorrência de tipping, né? Então, TI, PP e NG, tipo de cair mesmo, né? Então, são mercados em que, assim, adquirir uma massa crítica num momento inicial, fazer um primeiro movimento, né, ser first mover, é muito relevante. São mercados em que, e aí entra muito a questão dos dados pessoais, né, a gente não está falando de um mercado que não tem preço, mas um mercado em que o preço é zero, ou algo abaixo de zero. Então, todas essas características, quando a gente olha para elas, né, todas as discussões de plataformas de dois lados, mercados de dois lados, etc., nenhuma delas é algo que o antitrust nunca tinha visto antes, né? Tem muita literatura, assim, sobre todos esses pontos. Eu acho que o grande diferencial aqui é que a gente não tinha ainda encontrado um mercado, né, um setor, enfim, em que tudo isso aparecesse ao mesmo tempo. E isso talvez seja a característica mais distintiva aí do que aconteceu com os mercados digitais. E especialmente, assim, o que do ponto de vista operacional, as autoridades têm dificuldade de lidar, né? Porque o antitrust lida muito bem, por exemplo, com preço, né? A gente tem muitas ferramentas desenvolvidas para analisar preço, para verificar isso, etc. E ele não lida tão bem com variáveis cuja quantificação é mais complexa. Por exemplo, qualidade, né? O antitrust tem teoria sobre isso? Tem um monte, né? Mas é algo um pouco mais complexo de você operacionalizar enquanto autoridade. E que, no fundo, você sempre conseguiu desviar um pouco dessa discussão de maneira tão intensa, porque você tinha uma solução, por exemplo, via preço. E aqui a gente um pouco perde esse sustentáculo, né? E fala assim, olha, gente, desculpa, mas você vai ter que lidar com um mercado em que, assim, o seu foco de sustentação, de segurança, não vai ser muito elucidativo para fins de uma análise, né? Então, eu diria que talvez, assim, esse seja o primeiro grande ponto de desconforto, vamos dizer assim. Não sei se você concorda, Caio, mas eu acho que a minha visão é que demorou bastante tempo para as autoridades entenderem isso, terem consciência de que era isso mesmo. E aí agora a gente está vendo um movimento de, ok, dada essa constatação, como desenvolvemos a análise né, em cima de outras variáveis e lidamos com essa realidade.
Eu concordo que esse é um grande desafio mesmo. Acho que assim, pensar nessa multiplicidade de variáveis, eu acho que essa ideia de que você tem múltiplas dimensões de competição para além do preço, né, e privacidade é uma delas, qualidade é outra, enfim, você tentar entender como é que você leva tudo isso em consideração na dinâmica e como talvez em vários desses mercados, principalmente quando eles viram preço zero, são as outras variáveis que passam a ser relevantes, né? Eu acho que é isso que é um dos pontos que chama atenção. Eu acho que o outro desafio aqui é um desafio sobre a velocidade e o dinamismo desses mercados, tá? E eu acho que ele traz um desafio qualitativo muito importante sobre o próprio processo decisório das autoridades, né? Elas estavam acostumadas até então, se me pensar as autoridades até a década de 90, ainda que várias dessas características pudessem estar presentes em outros mercados, e não é que a gente não tivesse também em outros mercados dinâmicos, esse dinamismo em mercados digitais, ele sem dúvida se acelerou, né? E com isso, eu acho que algumas coisas aconteceram. Primeiro, muitas vezes o processo decisório das autoridades não é compatível com a velocidade de necessidades desse mercado. Então, se a gente fala, em geral, de um caso de conduta, por exemplo, levar 4, 5, 6 anos para ser concluído, muitas vezes o mercado se transformou completamente em 4 a 6 anos, né? E a gente tem visto isso em várias investigações de autoridades mundo afora, que começam com um mercado com uma determinada característica, esse mercado, o próprio produto que elas estão investigando se transforma ao longo do tempo, né? Mesmo para quem acompanhou, por exemplo, o caso Google Shopping, seja na Europa, seja no Brasil, o produto shopping dentro da busca do Google se mudou muito durante todo o período investigado. E as conclusões foram diversas no Brasil e na Europa ali. Então tem uma questão de qual o timing de análise e quão rápido essa análise pode ser feita. Mas mais do que isso, né, independentemente do timing, seja agindo rápido, seja levando anos para agir, as autoridades vão agir dentro de um cenário de maior incerteza. E aprender a agir e a tomar decisões no cenário de maior incerteza é fundamental. E eu acho que é isso que está acontecendo também. Acho que as autoridades estão rebalanceando como é que elas lidam com incerteza e que tipos de erro elas vão ter que conviver. Elas só sabem que elas vão errar em alguma medida. Com quanto elas vão errar, eu acho que é a questão. E elas estão sempre tentando evitar, seja para mais, quer dizer, intervir demais quando ela não deveria, seja para menos, deixar de intervir quando seria importante ela intervir. E é esse equilíbrio que eu acho que a gente está tentando aí estabelecer, e todas as autoridades estão tentando estabelecer de alguma forma. Eu acho que isso traz um último ponto que eu queria destacar nesse desafio de lidar com mercados muito dinâmicos, que é as autoridades antitrust, elas têm um processo estruturado, não é só no Brasil, no resto do mundo também, que é muito estruturado, seja na análise de fusões, seja na análise de conduta, para ter uma decisão final, né? Para chegar no momento que ela fala assim, tá bom, eu decidi, eu vou punir essa empresa X, ou eu vou aprovar ou não aprovar essa fusão, ou vou aprovar com tais remédios essa fusão. Isso é razoavelmente estático, um retrato naquele momento, ela toma uma decisão e ela implementa essa decisão ao longo do tempo. O que eu acho que a gente está vendo, e eu escrevi um artigo recente com o Filippo Lancieri, onde a gente propõe um pouco essa visão mais dinâmica, é que quaisquer que sejam os remédios que venham a ser utilizados, eles vão necessariamente precisar de adaptação ao longo do tempo. Então a gente vai ter que desenhar um processo em que conviver com algum tipo de remédio inadequado para mais ou para menos, num certo momento, em termos de intensidade da intervenção, inadequado às vezes em termos do próprio desenho da intervenção e que venha a ter que ser corrigido ao longo do tempo, eu acho que isso vai ser importante. Então, entender que não é que é um erro e simplesmente não pode nunca ser admitido, ao contrário, é entender que faz parte do processo você ter algum tipo de adaptação ao longo desse processo. Eu acho que a gente vai ter que pensar sobre isso para lidar com mercados muito dinâmicos. Eu acho que isso ainda não está solucionado e acho que é um enorme desafio que as autoridades têm pela frente. Maravilha, gente. Realmente, acho que esses pontos todos que vocês destacaram, assim, são muito importantes, né? Assim, toda essa questão da velocidade dos mercados, né? E
principalmente essa questão também do preço zero, que eu acho que a gente tem a impressão de que foi algo que demorou muito, de um modo geral, não só as autoridades, mas também os usuários, né, desses serviços, a entenderem como de fato isso funciona, né, que os seus dados é que estão ali em jogo, né, a gente tem aquele grande clichê aí da origem da internet, se você não está pagando por um produto, se você não está pagando por um serviço, provavelmente você é o produto, né? Eu acho que é uma frase que ela é tão repetida, né? Mas ao mesmo tempo tem um pouco a sensação de que as pessoas não entendem de fato ainda o que isso significa, né? Dentro de mercados serviços que são, na sua grande maioria, gratuitos para os usuários, né? E que, enfim, que traz todos esses desafios aí que vocês colocaram muito bem. Então, já passando aqui para a nossa segunda pergunta, ainda nessa interseção aí do direito da concorrência e da proteção de dados, um debate, né, que está sendo bastante frequente é sobre as próprias ferramentas, né, do antitrust e os critérios, sobretudo de notificação, né, ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, se essas ferramentas, esses critérios, eles ainda seriam suficientes, né, para justamente a captura de operações, né, que comprometessem a concorrência nos mercados de tecnologia. Então, por exemplo, o debate se esses critérios eles conseguiriam capturar fusões e aquisições centradas em dados, que, né, além do possível risco, né, de violar a proteção de dados e a privacidade, poderiam trazer impactos também para a concorrência, né, nesses mercados. Uma outra questão, ela está ligada a isso que a gente já falou aqui, né, a ideia do preço zero, né, aos consumidores, que de alguma forma dificultaria, né, como vocês bem colocaram já, essa análise tradicional, né, que está muito baseada no parâmetro de preços, como o Caio destacou. E aí eu queria, então, perguntar para vocês se, na avaliação de vocês, os parâmetros, né, e esses critérios atuais, essas ferramentas, né, atuais do CAD, se elas são adequadas, né, para analisar o escopo, né, de questões concorrenciais nos mercados digitais, e se não, quais os instrumentos regulatórios, né, que poderiam auxiliar aqui nas questões concorrenciais ligadas, né, a essa que mantém essa proximidade com questões de privacidade e proteção de dados. Não sei quem quer começar, Marcela, Caio. Quer começar, Caio? Quer que eu comece? Sim, tanto faz. Posso fazer um kick-off aqui, Marcela, a gente vai batendo papo. Assim, eu acho, aqui de uma forma geral, minha resposta à sua pergunta seria sim, eu acho que os parâmetros atuais ainda são suficientes, tá, Ana? Eu acho que, e vou tentar ilustrar isso. Eu acho que o desafio está na adaptação da leitura desse instrumental dentro desses mercados e no ajuste do processo decisório que eu acabei de mencionar para lidar com coisas tão dinâmicas, tá? Sobre especificamente parâmetros de submissão de fusões, eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que qualquer coisa que implique jogar uma rede que capture muito mais transações, em geral é isso que vai acontecer. Se você corrigir o parâmetro de submissão obrigatória, o que acontece é que você acaba exigindo a submissão de muitas operações, das quais talvez o CAD tenha interesse em poucas delas. Tá? Se você pensar que hoje o CAD aprova a esmagadoríssima maioria, enfim, 90 e muitos por cento das operações, você exigir submissões muito recorrentes de outras operações só vai aumentar o caseload com uma probabilidade de pegar novas operações necessárias relativamente pequena, né? Aí eu acho que a gente tem que pensar em outras estratégias para fazer isso, sabendo que é possível que tenha operações que não caiam numa submissão obrigatória hoje, e que podem ter algum impacto, né? A lei já permite hoje o CAD solicitar a submissão de operações a posteriori, até um ano depois da realização dessas operações, e é bem possível o CAD criar uma forma de monitorar se a operação é realmente relevante, a probabilidade dela, ou ser identificada diretamente pelo CAD, ou ter algum concorrente questionando e levando essa informação para o CAD, é muito relevante. Então, o CAD pode usar esse tipo de instrumento, por exemplo, sem ter que aumentar muito o número de transações,
num contexto onde o CAD já dedica grande parte da sua energia à análise de fusões, e aí ele teria que dedicar ainda mais energia para isso, se ele ampliasse demais o número. Então, eu acho que a gente tem que pensar em formas inteligentes de capturar aquilo que está fora, sem ter que aumentar muito o número de transações que tá entrando. Eu acho que esse é o desafio aqui. Claro que alguns países do mundo tomaram outra rota e falaram, não, vou ter, por exemplo, um critério de valor da transação, para não falar do faturamento das partes, ele fala do valor da transação, porque isso capturaria, inclusive, a aquisição de empresas que têm faturamento zero, por exemplo, né? Então, esse seria um possível critério. É que eu acho que ele, muito provavelmente, naquilo que é realmente relevante, o CAD conseguiria resolver e trazer para dentro, para ele analisar numa operação de fusão, sem ter que mudar os critérios. Então, acho que esse é um ponto aqui importante. Sobre o próprio parâmetro de análise das fusões, eu acho que o CAD já tem capacidade de considerar vários elementos que são considerados em competição não preço, né? Então, que a gente estava falando antes, questões de privacidade, então se uma fusão vai reduzir as alternativas de privacidade que usuários têm, ou vai concentrar muitos dados, ou vai agregar dados que antes não eram agregados de determinada forma, e isso pode eventualmente ser uma preocupação concorrencial em determinadas circunstâncias, o CAD tem instrumentos para lidar com isso. Eu não acho que ele não tenha instrumentos, tá? Eu acho uma questão de como manejar esses instrumentos aí ao longo do tempo. E no que tange a condutas, a definição de infração, seja no Brasil, seja em outros lugares do mundo, em geral é muito ampla, né? E qualquer conduta que possa distorcer a competição pode vir a ser caracterizada uma infração, desde que ela produza efeitos negativos no mercado ou potencialmente negativos no mercado. Então, acho que também dá para utilizar a definição que a gente tem hoje de infração na lei para lidar com condutas novas dentro de mercados digitais. Dito isso, só queria fazer um caveat, então, assim, de uma forma geral, acho que a gente tem um instrumental que é muito plástico, ele se adapta muito bem a transformações no mercado, justamente porque ele tem conceitos muito abrangentes e muito abertos, e por isso que eu não acho que a gente precisa de nenhuma grande mudança radical. Mas eu acho que tem alguns instrumentos novos, sim, que estão sendo pensados e que já são usados em alguns lugares que podem gerar reflexões interessantes. Então, acho que talvez um exemplo que eu acho mais interessante de discussão, que tenho participado em outros seminários e tal, são os exemplos de market inquiries, né, de investigações de mercado que você tem, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, né, no México, no Peru, que são a possibilidade de autoridades de defesa da concorrência fazerem investigações sobre problemas estruturais em um determinado mercado, sem ter que identificar uma infração, né? Sem ter que identificar que alguém fez alguma coisa errada necessariamente. Então, um exemplo no Reino Unido que gerou consequências importantes fora dos mercados digitais é a investigação que eles fizeram sobre os aeroportos de Londres, né? Tinha uma única empresa pós-privatização que controlava 5 aeroportos em Londres, eles entenderam que essa estrutura de mercado era uma estrutura pouco adequada para gerar os incentivos corretos dos aeroportos competirem entre si, e acabaram levando a um desinvestimento de alguns desses aeroportos da BAA na época, e isso acabou levando a uma outra dinâmica de competição lá. Então, esse tipo de instrumento, que não necessariamente você precisa demonstrar uma infração, pode ser um instrumento que tenha qualidades em determinadas circunstâncias, tá? Então, de novo, eu não acho que a gente está falando que os instrumentos atuais são completamente insuficientes, eu tenho que ter alguma alteração profunda para poder lidar com esse mercado, acho que isso não conta de muita coisa, mas tem algumas discussões que estão acontecendo que eu acho que são discussões interessantes da gente prestar atenção e de ver até que ponto a gente precisaria de instrumentos como esse no Brasil, e talvez tenha circunstâncias muito especiais onde esses instrumentos possam ser úteis. Eu acho que só para acrescentar algumas ideias, assim, eu gosto muito do fato de que na nossa lei brasileira, para fins de notificação de ato de concentração, o CAD tem esse mecanismo de poder chamar o ato de concentração. Então, basicamente, a lógica é assim, né? No período de 12 meses, se o CAD quiser que aquela operação, ainda que ela não tivesse que ser notificada pelas partes, seja notificada para eles analisarem, ele pode fazer isso. Como o Caio falou, boa parte das transações mais relevantes, especialmente quando a gente está falando de mercados digitais, coisas que ganham grande repercussão na mídia, etc.,
a gente tem conhecimento sobre elas. O que eu gosto desse mecanismo é que, assim, como a gente já falou, né, mercados digitais, o dinamismo do próprio mercado faz com que as autoridades precisam ser muito adaptáveis a situações concretas. Então, a possibilidade de legalmente a autoridade meio que ter uma ferramenta de tentativa e erro, né, de falar assim, olha, por exemplo, eu vou fazer aqui uma investigação em que eu vou priorizar a submissão de um determinado tipo de operação, em que eu vou chamar isso para ser notificado pelas partes. Divulgar isso para o mercado, né? Falar que está fazendo isso, não ser nada escondido, enfim. E aí ver o que de dado que aparece, o que é relevante naquelas operações. Faz diferença eu olhar aquela operação? Eu consigo identificar alguma coisa que seja problemática? Eu consigo identificar algum setor da economia? Enfim, isso me parece que é um ativo muito importante que o CAD especificamente tem e que várias autoridades no resto do mundo não têm. E acho que talvez até essa alternativa, né, que o Caio comentou, de assim, usar o critério, né, adicionar à legislação, além de faturamento, o critério do valor da transação, por exemplo, é uma coisa que o CAD poderia fazer nessa lógica do que já tem ali no parágrafo do artigo que permite esse tipo de notificação. Se eles acharem que é pertinente, daria para fazer isso, né? Falar assim, ó, vou chamar porque o faturamento, porque o valor da transação passou de, sei lá, R$1 bilhão, uma coisa assim. Em relação a condutas especificamente, eu acho que a gente está num momento de muita experimentação. O CAD especificamente não tem esses poderes explícitos de fazer essas market inquiries que o Caio comentou, né? Assim, não existe esse procedimento exatamente no bojo da autoridade, mas a gente tem algumas experiências de alguns acompanhamentos de mercado, então talvez vocês já tenham ouvido falar de um específico que foi feito, que era exatamente essa lógica de não pedir para serem notificadas operações, mas de solicitar que um grupo grande de, salvo engano, 19 empresas de mercados digitais apresentassem uma lista das operações que elas fizeram, né, das aquisições que elas fizeram, num período super amplo de 10 anos. E o CAD solicitou essas informações sem um intuito explícito de punir ou algo do gênero. E muito mais com o intuito de falar, bom, deixa eu entender isso aqui, ver quais tipos de dados eu consigo aqui, o que é relevante, o que não é, e começar a entender melhor o funcionamento desses mercados. Então, acho que isso é super importante. E acho que a gente tem um debate relevante para fazer sobre instrumentos também. A gente pode aprofundar, mas que o CAD tem feito um uso mais recorrente, e é inegável isso, os dados mostram, daquilo que a gente chama de medida preventiva, né? Então, daquela medida que vai, durante o curso do processo administrativo, suspender, né, meio que fazer com que a empresa volte ao status quo anterior à implementação de uma determinada prática. Então, a gente tem alguns exemplos recentes nesse sentido. Acho que os mais recentes, assim, cronologicamente falando, são o caso da Gympass e o caso do iFood. Me corrija se eu estiver errada, Caio, mas eu acho que são esses dois, tá? E eu acho que isso também vai um pouco nessa direção do que o Caio comentou sobre essa plasticidade da própria atuação da autoridade, né? De ela começar a fazer uso de recursos que talvez antes ela não fizesse com tanta frequência, porque ela entende que o mercado é muito dinâmico e que se ela não... Assim, o que ela está tentando fazer nesse caso claramente eu, autoridade, eu lido bem com fotografias. Como que eu transformo esse filme que está aqui rodando na velocidade 2 em uma foto? Né? E a preventiva, em algum sentido, tem um pouco essa ideia de falar, bom, vou congelar o que está acontecendo para que eu consiga analisar a situação e aí dar uma resposta para o mercado sobre se isso é bom, se isso é ruim, se isso é mais ou menos, enfim. Acho que isso é um instrumento assim, que vale a pena a gente ficar um pouco de olho, até por conta de
como isso tem sido visto em outras esferas, né? Então, quando o CAD dá uma preventiva, ele dá uma decisão enquanto autoridade administrativa. Isso pode ser judicializado. E isso vem sendo judicializado pelas empresas que são alvo dessas preventivas em muitas ocasiões. Não todas, vale dizer. O próprio caso do iFood é um caso, acho que de Gympass também, salvo engano, em que não teve judicialização. Mas é muito comum isso ser judicializado, e aí a gente entra com um novo ator, né, que é o judiciário, que também vai ter que tomar uma decisão sobre isso e todos os impactos institucionais que isso tem. Então, enfim, acho que esse ponto das preventivas é um que eu acho que vale enfatizar como um ponto de atenção, assim, para a gente olhar como que a autoridade está mobilizando hoje em dia. Obrigada, Marcela, Caio. Aí, aproveitando, assim, um pouco também esse gancho, né, desse papel da autoridade, né, do CAD, como que ele mobiliza aí as ferramentas que ele já tem ao seu alcance. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês agora aqui nesse diálogo, né, do CAD com a ANPD, né, assim, a gente viu já uma primeira aproximação, né, mais direta, né, entre o CAD e a ANPD, no caso, né, envolvendo, ela ocorreu em maio de 2021, né, em uma recomendação conjunta com o Ministério Público Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, né, com relação à nova política de privacidade do WhatsApp, né. E aí, em seguida, né, ao reconhecer, portanto, a importância, né, de cooperação entre essas entidades, né, tanto, enfim, relacionadas à defesa do consumidor, mas também, né, a proteção de dados e o CAD. Em maio de 2021, o CAD e a ANPD, eles assinaram, né, um termo de cooperação visando, portanto, o compartilhamento de informações, estudos, pesquisas e experiências, né, nas matérias onde haveria essa interseção, né, que a gente está conversando aqui sobre as respectivas áreas de competência de cada uma dessas autoridades. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco para a gente aqui um pouco mais de detalhes, né, os termos, né, desse acordo, e também comentarem sobre os limites, né, de atuação, né, e das competências de cada uma dessas autoridades nessas colaborações, e ainda qual é a avaliação de vocês sobre como que essa cooperação vem sendo realizada na prática desde que ela foi estabelecida, em casos concretos, né. Não, perfeito. Acho, Ana, que tem, assim, é bom contextualizar, né, acordos de cooperação do CAD, como que isso acontece, porque esse da ANPD não é o único, certamente, e o CAD tem um histórico de fazer esse tipo de parceria com outras autoridades, né? Então, tem com várias agências reguladoras, também tem com o Ministério Público, etc. Acho que, assim, o intuito disso é sempre deixar uma porta aberta e, sem dúvida nenhuma, reconhecer a importância do diálogo, né? E a importância de que as autoridades conversem, e acho que nesse caso específico também acaba sendo um reconhecimento de que dados pessoais, de maneira geral, serão uma questão que fatalmente virá a ser analisada, obviamente, pela ANPD, mas também pelo CAD. Né, e que existe essa conexão. Então, acho que um primeiro ponto é esse. O acordo, assim, específico do CAD e da ANPD é bastante amplo, né, então é uma ferramenta de cooperação de maneira geral, tanto que, em concreto, assim, tende a ser mobilizada de várias formas. Então, uma forma típica de mobilização desse tipo de acordo quando a autoridade concorrencial tem alguma questão relevante que ela precisa resolver naquele caso concreto, que, por exemplo, diz respeito a um tratamento de dados pessoais, ela pode oficiar a ANPD. E a ANPD se manifestará sobre esse assunto. E vice-versa, né? A ANPD também poderia fazer a mesma coisa com o CAD. Isso fica formalizado como um mecanismo de diálogo entre as autoridades. Então, acho que, assim, genericamente, a lógica é muito essa.
O caso específico, né, que a gente teve, e não só CAD e a NPD, como também Senacom, Ministério Público Federal, atuando, né, cooperando e fazendo uma manifestação inicial, né, no fundo foi uma recomendação conjunta em relação à política de privacidade do WhatsApp. Na minha visão, é muito isso, assim, antes de tudo, é um reconhecimento dessas autoridades de que as temáticas convergem e que elas vão precisar estar alinhadas em algum ponto e elas vão precisar trocar informações, elas vão precisar trocar posicionamentos. Eu também acho que é um reconhecimento, e esse ponto para mim é particularmente relevante, de que exatamente por conta dessa convergência de problemas, de temas, de sobreposição, de regulações, etc., nenhuma autoridade tem a senha do cofre. Assim, ninguém vai conseguir resolver todos os problemas sozinho. Elas precisam dialogar. E uma parte importante, eventualmente, da solução do problema passa por entender quem está melhor posicionado para resolver aquele problema em concreto. E algo que, para autoridades de maneira geral, não é particularmente simples, quer dizer, talvez não seja eu. Né? Assim, talvez nesse problema concreto, a autoridade Y esteja melhor posicionada para resolver o problema e eu melhor posicionado para dar assistência em temas específicos. Então, eu acho que é um reconhecimento nesse sentido também, de que, sim, é importante conversar e é importante que todo mundo entenda que, às vezes, o coleguinha vai conseguir resolver o problema melhor do que você. Em outros casos, não. E aí, esse diálogo precisa ser constante exatamente para se chegar nesse tipo de constatação, né? Nesse tipo de consenso. Acho que a gente consegue olhar para vários lugares do mundo e ver tentativas de formalização dessas dinâmicas institucionais que um pouco corroboram essa visão. Assim. E aí o Caio falou, né? A gente tem muitos modelos sendo testados e basicamente eles estão sendo testados, né? A gente não tem nada super consolidado como, isso aqui funciona melhor do que aquilo ali. Acho que é um mecanismo de teste mesmo. Alguns países indo numa linha de fazer fóruns, né? Então, não cria uma nova autoridade, mas cria um fórum onde essas autoridades podem conversar e talvez até onde elas podem estabelecer diretrizes de policy para o futuro, etc. Alguns outros indo no caminho de falar assim, não, queremos uma autoridade de digital. A gente precisa de um tomador de decisão central aqui sobre esse assunto. Então, eu vejo muito esse caso como assim, uma constatação muito importante dessa interface. E, de novo, de como os temas estão interconectados e as autoridades precisam dialogar. Só fazer um brevíssimo complemento aqui, Ana. Eu concordo, assim, em linhas gerais com o que a Marcela colocou, acho que é isso mesmo, acho que a cooperação é saudável, acho que a CAD tem um histórico de cooperação com outras autoridades também, autoridades regulatórias em setoriais, então se estreitou muito a colaboração com o Bacen recentemente, tem colaborado com a Anatel já há um bom tempo, enfim, tem várias autoridades regulatórias com quem o CAD colabora, e eu acho que isso é sempre saudável, né? Quer dizer, saudável entender a perspectiva do outro, são a junção de expertises, muitas vezes você tem múltiplos problemas que se conversam ali dentro, e reconhecer isso, eu acho que em termos de cooperação com a NPD, é mais um reconhecimento dessa necessidade também. Acho que sobre a intersecção, acho que o CAD, enfim, claramente está olhando muito para essa dinâmica da economia de dados, e eu acho que isso faz com que ele tenha que levar em conta o que está acontecendo no lado da proteção de dados pessoais e no que a NPD tem feito, seja na linha de considerar como certas regulações podem afetar positiva ou negativamente a competição, né? Quer dizer, algumas regulações de dados pessoais, por exemplo, podem aumentar barreiras de entrada, pode ser mais complexo você ter mais competição ali. Outras regulações, por exemplo, na linha de discussões de portabilidade, pode, na realidade, facilitar a competição. Então, você tem uma interface entre o que está acontecendo na regulação de dados com aquilo que vai acontecer na dinâmica competitiva, e o CAD pode levar isso em consideração,
assim como pode considerar diversas dimensões que a gente já estava falando aqui, como dimensões de competição não preço, né? Privacidade, qualidade, enfim, coisas que podem afetar a competição aqui também. Mas eu queria chamar a atenção para o ponto da Marcela, de que da mesma forma que as autoridades têm que cooperar e têm que incorporar preocupações sobre aspectos da outra, as autoridades também têm essa reflexão de, poxa, onde é que ela não deve atuar, né? Quando é que ela acha que, poxa, isso aqui está além do que eu deveria fazer especificamente. Então, no CAD, uns anos atrás, teve uma atuação em dois casos, foram dois casos que tinha uma certa polêmica em torno de questões de privacidade, mas o CAD entendeu que não havia uma questão concorrencial, que eram os casos que envolviam parcerias de empresas de telecomunicações com a Form, que era uma empresa do Reino Unido e que viabilizava a determinada coleta de dados para fins de uso em publicidade de forma anonimizada. Tinha discussões sobre a forma de anonimização, se era suficiente, se não era suficiente para a proteção de privacidade, várias discussões de privacidade ali, mas o CAD fez uma análise concorrencial e nos dois casos que ele analisou, ele falou, olha, do ponto de vista concorrencial eu não estou vendo um problema aqui. São empresas de telecomunicações que estão se preparando para entrar no mercado de publicidade online, elas não participam desse mercado hoje, participariam, em tese para a competição, isso aqui até pode ser saudável. Mas ele fez a ressalva, eu acho que isso aqui pode ter questões de privacidade, questões relevantes, na época ainda não tinha NPD, tinha Senacom, e ele falou, só que isso aqui é uma competência de uma outra autoridade. Este problema específico não é minha competência. Eu acho que esse tipo de discussão vai acontecendo. Eu acho que vai ter coisas, vão ter operações que podem ter impacto sobre privacidade, mas não afetarem competição, que o CAD pode, inclusive, flag isso, pode falar, ô NPD, você tem que olhar esse aspecto aqui, ou Senacom, você precisa olhar esse aspecto aqui, eu não vou dar conta e não tenho remédios para esse aspecto, porque não está nem na minha competição, mas é algo relevante. E o inverso também pode acontecer na NPD. Da NPD está avaliando alguma coisa e fala, poxa, isso aqui tem um impacto competitivo, não me cabe diretamente endereçar esse impacto, mas eu acho que devo avisar o CAD aqui para ele olhar isso com cautela. E acho que isso é muito importante também. Eu acho que essa dinâmica, estabelecer essa dinâmica também entre as autoridades é muito importante sobre aquilo que uma entende que não tem competência, mas que tem a capacidade de alertar a outra para olhar sobre aquele aspecto. Maravilha, gente. Eu acho que, de fato, né, possivelmente a gente ainda vai entender aí nos próximos anos, né, esses limites das competências de cada um. Isso ainda vai, de alguma forma, ficar mais claro, né, para cada uma, à medida que os casos também forem aparecendo. Aí, agora eu quero fazer uma última pergunta aqui para vocês, antes da gente abrir para o público, aí indo mais para o nosso cenário internacional, né, a gente sabe que recentemente foi aprovado, né, duas leis importantes que vão afetar significativamente os mercados digitais, né, que é a Lei de Serviços Digitais, o Digital Service Act, que é o DSA, e a Lei de Mercados Digitais, Digital Markets Act, o DMA. E, o DSA, né, ele vai estabelecer algumas regras, né, de governança mais claras, né, para os provedores de serviços digitais, a partir da criação de alguns requisitos proporcionais, né, ao tamanho e aos riscos que cada uma das plataformas, né, representa para a sociedade, além de conferir aos usuários mais controle sobre os conteúdos. E, embora o DMA não seja exatamente uma lei concorrencial, ele traz algumas preocupações concorrenciais numa certa tentativa, né, de garantir aí condições equitativas para todas as empresas digitais, independentes do seu tamanho, né, a partir da introdução de novas regras de concorrência ex ante, para gigantes de tecnologias considerados os gatekeepers, né, como, enfim, define lá essas legislações, e de forma também a garantir, portanto, os mercados, né, se tornem mais justos e mais abertos. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, perguntar, né, sobre como que as novidades, né, trazidas pelo DMA e pelo DSA vão ampliar aí o escopo de interseções entre o direito da concorrência e a proteção de dados. Se vocês puderem também comentar um pouco mais dessas novidades, né, nesse plano. E
se essa iniciativa europeia ela é um fenômeno isolado ou se existem algumas outras iniciativas em outros países também nesse sentido. E, por fim, como que vocês entendem que isso vai repercutir aqui no contexto brasileiro? Bom, eu vou tentar dar algumas pinceladas iniciais, Caio, e aí você vai complementando, porque também são muitas coisas. E esse muito tema, assunto genericamente, GMA e GSA é suficiente para falar o resto da noite. Se a gente quiser, a gente não sai disso. Então, assim, acho que uma primeira questão para enfatizar, né, é que, assim, ponto zero. GMA, especificamente, assim, ele tem, sim, uma preocupação de concorrência, né? Obviamente, não é à toa que chama Digital Markets Act, mas a característica dessa regulação é ser uma regulação. Em que sentido? Né? É o sentido de estabelecer regras ex ante, que valem para um conjunto determinado de agentes, que, no caso específico aqui, né, é o que eles definem como sendo gatekeepers, né, os guardiões da internet, se a gente puder chamar assim, e pensar que essas regras vão se aplicar para esses caras sempre e todas as vezes, dadas as condições que estão colocadas ali. Então, uma primeira intersecção que eu acho é que, assim, o próprio processo legislativo, de como a gente chegou nas regras, da forma como elas estão aprovadas hoje, foi um processo de entender assim, bom, quais são os tipos de coisas que a gente não quer que aconteça? Quais são os tipos de condutas que a gente quer que sequer tenham a oportunidade de vir a se colocar nesse mercado, porque elas, de antemão, vão estar proibidas por essa regulação. E aí eu acho que a intersecção entre concorrência e proteção de dados é grande, porque várias dessas regras que foram criadas têm uma intersecção grande. Então, tem normas específicas que falam, por exemplo, sobre portabilidade, interoperabilidade de dados, que vão um pouco nesse caminho, né? E o segundo ponto que eu acho que é bastante relevante também, que é um ponto de intersecção nebuloso, vamos chamar assim, é a ferramenta de aplicação da regra. Porque, assim, a Comissão Europeia é quem vai aplicar isso, né? Enfim, isso foi aprovado pelo Parlamento Europeu, e aí a Comissão é que vai fazer a aplicação dessas regras. Agora, quem exatamente na comissão, né? Isso vai ficar com o DIGCOMP, que é, enfim, a frente concorrencial ali dentro, vai ser criada uma unidade específica, e isso não está muito bem definido. Mas o que está claro é que eles vão precisar de uma força-tarefa considerável aqui. E, na minha opinião, pelo menos, assim, olhando de fora, faz todo sentido que eles busquem encontrar pessoas que congreguem especialidades, não só de estrito sensu antitruste, mas que tenham essas habilidades, por exemplo, também de lidar mais especificamente com proteção de dados, ter esses conhecimentos de legislação que não são necessariamente só conhecimentos de direito da concorrência. E aí, só para fazer um comentário breve, assim, sobre impactos no Brasil e outras, enfim, outras jurisdições em que coisas semelhantes estão acontecendo, tá? Primeiro, tem outras jurisdições, acho que o Caio pode falar um pouco dos Estados Unidos, que talvez seja um dos principais referenciais, mas está longe de ser o único, porque eles têm uma série de projetos de lei rolando lá, que alguns até meio tipo ipsis literis copiam partes do GMA e trazem. E a gente tem pelo menos um exemplo, né, específico de, assim, Ctrl-C, Ctrl-V do GMA para o que hoje é um projeto de lei, né, que é o projeto de lei das fake news, né. A gente tem especificamente uma tentativa ali de trazer uma preocupação de combinação de dados e de uso de dados para dentro do PL das fake news, que, enfim, a gente pode discutir aqui se esse era o melhor lugar para fazer isso e se fazia sentido ser proposto da forma como está proposto. Mas, assim, a gente já consegue identificar alguns efeitos no Brasil de forma específica. Acho que eles ainda são efeitos razoavelmente tímidos,
no sentido de não estamos no ponto de ter uma discussão ampla a nível de DMA, como aconteceu lá fora, mas a gente tem visto impactos concretos, sim, né, debates acadêmicos também, bastante, começando a discutir, bom, como que a gente pode internalizar isso aqui, faz sentido, não faz, quais são as especificidades do caso brasileiro que deveriam ser consideradas, etc. Me parece inevitável que em algum momento essa discussão aconteça por aqui, ela já tem faíscas, assim, mas a gente não tem um corpo conciso, bem estabelecido desse debate rolando no Brasil hoje. Então, enfim, tentei dar uma pinceladinha de respostas para cada uma das coisas, mas, como a gente falou, é bastante coisa, dá para discutir bem mais. Muito rapidamente aqui, Ana, que eu sei que você quer abrir para as perguntas, então não quero tomar muito tempo mesmo não, mas assim, acho que em relação ao DSA, de fato, é mais distante a conexão com questões de concorrência, acho que ele está muito mais associado à questão de governança, transparência, accountability, e acho importantes as questões que ele trata, assim, acho que tem uma grande questão de como é que ele vai ser implementado também, mas eu não acho que está tanto na interface do que a gente está discutindo aqui. Em relação ao DMA, concordo que aí sim tem uma interface muito direta. Eu acho que ele tem uma preocupação claramente concorrencial, acho que ele tem uma interface muito direta com dados, né? Então, no artigo 5º, onde você tem uma série de restrições aos gatekeepers, ali você tem restrições de processamento de dados, de combinação de dados, de uso cruzado de dados. Então, você tem uma série de restrições que se aplicam diretamente a questões de dados pessoais também, quando a gente está falando de gatekeepers. Então, acho que isso, e do que eles chamam também de Core Platform Services, né? Então, acho que isso é algo que a gente está vendo ali, esse tipo de regulação ex-ante trazer essa conexão maior. Em relação a outras jurisdições, de fato, tem vários projetos de lei nos Estados Unidos, sim, alguns projetos de lei que tentam, por exemplo, ex-ante, vedar a entrada em mercados adjacentes, que eu acho que são, por exemplo, coisas pouco interessantes, assim, realmente acho que isso pode gerar distorções grandes, principalmente quando a gente está falando de crescimento orgânico, você impedir completamente a entrada no mercado adjacente pode ser uma dificuldade, até porque quando a gente está vendo um pouco da dinâmica do que está acontecendo de ampliação da competição entre Big Techs é justamente uma Big Tech entrar num silo adjacente, né? Então, na hora que você vê a Amazon entrando em vídeo e competindo com Netflix, né? Então, essa é uma competição saudável. Você tem ali alternativas interessantes acontecendo. Se você tiver regulações ex-ante que limitem isso, acho que isso pode ser um problema competitivo em algumas situações. Claro que eu acho que tem visões diferentes, entendo que tem visões diferentes para isso, mas eu não acho que a forma é você vedar isso de forma genérica, como você tem em alguns locais. Acho que tem outras experiências interessantes, e aí, por exemplo, o artigo 19A na lei alemã é uma alternativa à la DMA, mas mais flexível, não lista um monte de coisas ex-ante proibidas, ela atribui a possibilidade de uma determinada circunstância, ele chama de gatekeeper, ele chama lá de paramount significance for competition across markets, né? Então, alguém que tem este tipo de significância... Tem alguém que tem este tipo de grande significância para a competição entre mercados, poderia ser declarado com essa significância e, com isso, ter algumas proibições ex-ante, que, inclusive, caberia uma inversão do ônus da prova em que se demonstrasse que eram eficientes essas condutas, ele pode até autorizar. Então, é bem mais flexível do que a estratégia do DMA, que é falar, beleza, se você é gatekeeper, tudo isso aqui está proibido ex-ante, né? Então, a Alemanha foi para um caminho diferente aqui. E você tem a experiência, por exemplo, de UK, trabalhando com códigos de conduta, que faz uma corregulação, né? Discutindo com as empresas específicas algumas regras ali. E, finalmente, sobre o impacto no Brasil, acho que vai depender muito da experiência de implementação do DMA e do DSA, em primeiro lugar, então acho que a gente tem que acompanhar de perto, acho que o mundo está acompanhando de perto o que vai acontecer lá. Tendo a discordar da Marcela, de que eu não acho que é inevitável que isso se espalhe pelo mundo e vai bater aqui de qualquer forma.
no sentido de que eu acho que vai depender muito dessa experiência lá e vai depender muito também de como é que vai ser a dinâmica de plataformas globais que vão estar lidando com múltiplas jurisdições aqui, porque eu acho que pode ter impactos positivos e negativos do que pode surgir dessa regulação lá na Europa também. Dito isso, eu acho que a gente vai viver muito antes de ter alguma discussão muito abrangente como essa, e concordo que o PL das fake news trouxe algumas coisas aí que eu acho que isso até é esquisito tá ali naquele PL o que está tendo nessa discussão. Mas eu acho que a gente vai ver antes discussões mais setoriais, né? Lá Open Banking, Open Finance, enfim, discussões de intervenções com regulação ex ante, tentando lidar com questões de dados em determinados segmentos, em determinados Open Insurance, talvez, na parte de seguradoras, onde se vai regular dados e ter alguma regulação ex ante para tentar promover a competição ali. Eu vejo mais isso acontecendo primeiro do que a gente embarcando numa discussão à la DMA de forma tão intensa na largada. Bom, um debate complexo mesmo, assim, com muitas camadas aí, né? Mas, pessoal, eu gostaria de abrir aqui a possibilidade de perguntas, assim, um evento de diálogo, então é importante aí a participação de vocês. Não recebi nenhuma pergunta aqui no chat, mas quero saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta e abrir o microfone, não tem problema nenhum. A gente tem uma mão levantada. Tem uma mão, eu não estou vendo aqui, calma aí. André. É do André. André, pode fazer sua pergunta. Oi, gente, boa noite. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Está extremamente interessante o assunto. Eu tenho 2 questionamentos para saber a opinião de vocês, mais nesse contexto que a gente caminhou para o final. Eu acho que a primeira questão se endereçaria mais para Caio, por causa do que ele fez adversou, né, quanto a esse ponto do espraiamento da legislação do DSA e do DMA, porque muitas das características dessas legislações já estão aparecendo em outros países e outras experiências, quando a gente verifica o contexto geral de tentativa de regulação de plataformas. Então, Índia possui as mesmas características, até com conceitos parecidos, Indonésia tem essas características, Canadá ensaiou um movimento, mas parou, e o Brasil, enfim, para citar só alguns exemplos dos vários, o Brasil com o chamado PL das fake news. Essa seria a primeira pergunta. Será que efetivamente a gente não teria sim um espraiamento, para além daquela coisa do viralatismo de porque a Europa fez, a gente vai fazer também, mas porque é sim um movimento global, para além da Europa, que obviamente ajuda a acelerar. E a segunda pergunta é para os dois, no sentido de o que é que vocês acham nesse contexto que o PL das fake news já não está mais nem sendo chamado de PL das fake news, mas como chamado de PL de regulação das plataformas, né? Ele mudou ao longo desses últimos 2, 3 anos, de nome, inclusive, e de intenção. Ele começou com a tentativa de regulação das fake news, que inclusive é um movimento parecido com outros países, porque a Alemanha, por exemplo, tenta combater o discurso extremista terrorista, e aí surge o NetzDG. A Índia tenta combater discurso de populações das etnias minoritárias, e aí surge lá o IT Act. Enfim, todos esses esforços legislativos parecem ter algumas constantes. Aí eu queria saber o que vocês acham disso, assim, dessa mudança de perspectiva e talvez de reorientação do debate do ex-PL das fake news, né? Aí, como você tem 2, começa aí. Posso começar por aqui. Veja, André, acho que obrigado pela pergunta, em primeiro lugar, acho que ambas muito, muito interessantes aí. O meu ponto aqui não é falar que a iniciativa europeia ela é isolada, tá? Ao contrário, eu comecei falando que, poxa, acho que estou vendo coisas similares acontecendo nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, no Reino Unido, e concordo com você que tem iniciativas em outros lugares também. Eu só não sei, e isso eu tenho a dúvida real, eu entendo o ponto do PL dos fake news, já chego nele, mas se a gente embarcaria diretamente numa regulação similar aqui, tá? E se isso seria o caminho adequado para a gente fazer. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque eu acho que assim, primeiro, é muito desafiador você implementar esse tipo de coisa. Você fazer isso
Eu acho que neste momento, onde a gente já está vendo como vai funcionar a Europa, que está nesse início de experimento lá acontecendo, eu acho que poderia ser equivocado. Tá? A minha sensação é, vamos esperar um pouquinho para ver como é que isso se desenvolve, para a gente ver, inclusive, o que tem de acerto e de erro nessa experiência. Até a abrangência que a Europa está buscando, eu acho que ela é muito ampla. Tá? Então, acho que a gente está começando a ver a Alemanha usar o artigo 19A, primeiro aqui, a gente está começando a ver também aí todo o desafio de implementação. Então, é um pouco mais nessa linha que eu estava falando do que na linha de falar que a Europa está fazendo isso de forma isolada. Não acho que ela está fazendo isso de forma isolada, mas acho que vai me surpreender a gente fazer isso de forma muito abrangente já. E por isso que eu acho que essa migração do PL das fake news no PL, ou transmudação no PL da regulação das plataformas, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, eu realmente acho que esse PL já teve, enfim, para todos os lados, né? Eu acho que a gente tem virou o wish list de ver o que acontece e coisas boas e coisas ruins já foram para lá. Então, eu tomaria bastante cuidado aqui. Eu acho que vale a pena a gente experimentar, mas eu acho que vale a pena experimentar com alguns passos iniciais, né? Não é construir uma bazuca e sair experimentando com a bazuca atirando para todos os lados, porque eu acho que o estrago pode ser grande. Então, essa é um pouco a minha sensação. O estrago que eu digo aqui é do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de incentivos que isso pode causar no mercado, do ponto de vista mesmo de intervenções que podem ser pouco pensadas e muito voluntaristas, no sentido de a gente vai conseguir mudar tudo aqui no Brasil e vamos ser os grandes inovadores do mundo, e de repente a gente vai se ver com grandes equívocos. Acho que é um pouco daquela ideia de que a gente está agindo e tentando intervir num ambiente de muita incerteza e muito dinamismo. Então, vamos experimentar e vamos fazer isso com cautela, porque eu acho que esse seria um pouco a minha percepção aqui. E aí, não sei se a Marcela concorda ou discorda aqui. Não, eu concordo, mas a minha tendência, e óbvio, gente, eu estou aqui falando sobre isso com vocês, eu entrei no mundo da concorrência já pela porta dos mercados digitais, eu adoro discutir esse assunto, eu adoro proteção de dados, etc. Mas a realidade concreta é de que esse não é o único tema que a gente tem. E na realidade do Brasil hoje, a gente tem muitas atribuições e muitos problemas para serem resolvidos. Então, o que eu acho, assim, em concreto, é que o ponto a gente deveria tomar a dianteira e ir para cima desse assunto. Sendo que, assim, de antemão, a gente não tem uma solução pronta, né? Não é que a gente descobriu a roda e aí a gente quer implementar. A gente, como os outros países que estão lidando com isso, vai ter que testar. Então, assim, qual que é o grau de centralidade que a gente quer dar para essa agenda, pensando que ela consome muito tempo, ela consome muito recurso público, ela é muito complexa. A natureza é muito complexa. Vis-à-vis os outros muitos problemas que o Brasil tem para resolver. Sim. Eu acho que discussão de política pública não tem como a gente fugir um pouco dessa realidade. E aí, de novo, não estou dizendo que esse tema não é relevante. Eu acho que ele é relevante, obviamente. Mas quanto peso que a gente vai querer dar para criar uma nova estrutura regulatória que vai exigir também uma nova estrutura institucional, enquanto, assim, talvez tenha coisas um pouco menos ousadas que a gente possa fazer com a estrutura que a gente já tem, com a legislação que a gente já tem, e que, assim, permita também essa experimentação desses outros lugares que estão, enfim, aí no processo de implementação das suas respectivas regulações, para a gente, enfim, às vezes é uma estratégia, né, assim, regulatória, você fala, deixa eu esperar um pouquinho. Não estou falando que eu vou adiar essa discussão 50 anos, mas eu vou adiar 2, 3. E eu acho que isso é um ponto muito relevante, assim, para a gente pensar. A gente tem muitos problemas para resolver no Brasil hoje, boa parte deles é muito complexa, e boa parte deles, na minha opinião, apesar de todo o meu apreço pela discussão de produção de dados, de mercados digitais, é muito mais urgente do que isso, infelizmente, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração para a gente pensar um pouco onde a gente vai estar alocando esforços.
Mas eu tendo a concordar, assim, como eu falei antes, assim, que algum rebote do debate que está rolando no mundo, a gente vai pegar. É um pouco fatal. Seja via internalização no pele das fake news, que agora não chamam, sei lá, eu não sei como chama mais, gente, de verdade. Eu não faço a menor ideia já. 26, 30, vamos chamar assim. É fatal, né? Isso tem acontecido, vai acontecer. Acho que a depender de como que ficar o cenário, né, pós-eleição, também a gente pode ter caminhos diferentes aqui, e acho que isso tudo vai ser importante de acompanhar. Mas, obrigada, André, achei super pertinente a pergunta. E só um comentário que, quanto a algum rebote, eu concordo. Eu só acho que tem que tomar muito cuidado para esse rebote não virar, vamos usar o nosso complexo de vira-lata aqui, para usar o termo do André, de falar, não, vamos copiar, porque senão a gente vai perder o bonde. Eu não acho que é muito por aí. Gente, assim, realmente tem muitas camadas aí de questões, assim, o PL das fake news já 26, 30, como diz aqui, já gerou tanta controvérsia, né, enfim. Mas vamos lá, temos tempinho aqui para mais perguntas, gente. Alguém mais quer endereçar aqui alguma questão? Pode ser um comentário também. Deixar esse espaço aqui para vocês. A gente temos várias questões aqui ainda que ficaram em aberto, que estão aqui na manga, qualquer coisa. Mas acho que é uma oportunidade aqui para vocês, enfim, tirarem suas dúvidas aqui com dois grandes especialistas nesse tema. Então, não, ninguém mais vai se arriscar. As pessoas estão tímidas. Pessoal, gente, enfim, tentem entender que, pensa assim, boa parte das perguntas não tem resposta certa. O que faz com que, assim, também a pergunta não tenha a pergunta certa e a pergunta errada, né? Porque essa é a grande a dor e a delícia dessa discussão, eu acho. Assim. Boa parte dos temas a gente está, todo mundo, pensando sobre o assunto, assim, sem ter uma definição muito específica sobre o que fazer, né? Que é ótimo, em algum sentido, mas também é complicado em outros, né? Perfeito, Marcelo, né? Retomando a fala do Caio lá no início, né? O dinamismo dessas transformações também, assim, atualizam as perguntas. Hoje é uma pergunta, amanhã vai ser outra. O problema, ele vai se atualizando conforme a velocidade aí do clique. Dar aula sobre esse assunto é sempre desafiador, assim, você tem que, literalmente, no dia, falar assim, calma, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso atualizar, porque, sei lá, da última vez que eu dei aula 3 semanas atrás, pode ser que já tenha mudado alguma coisa, né? Então, é isso, é muito legal, mas é bastante desafiador mesmo e interessante, porque muda muito rápido. Gente, a gente tem aqui mais alguns minutinhos, uns 5 minutinhos mais ou menos, 8 minutos até o nosso final. Caio, Marcela, eu, assim, talvez ao invés de fazer as nossas perguntas que estão na manga aqui, eu fiquei pensando se vocês gostariam de fazer uma consideração final, assim, algum comentário final sobre algum ponto que a gente talvez não tenha contemplado. Vocês, enfim, fiquem à vontade para comentar. Eu acho que, assim, nesse pouco tempo, eu acho que é melhor fazer dessa forma do que endereçar alguma pergunta que vai acabar estendendo um pouco mais aqui. Então, quero deixar aberto aqui para vocês fazerem alguma consideração final, ou retomar algum ponto, ou acrescentar algum ponto que a gente não tenha trabalhado. Acho que, Ana, a minha consideração final seria que, assim, como a gente viu, né, eu acho que esse é um tema em evolução. Ele é um tema que não está pronto, ele é um tema que demanda muita discussão e que
eu acho que esse espaço, né, de debate, por exemplo, entre o Data e o IBRAC é uma coisa muito, assim, produtiva que a gente deveria cultivar e juntar as pessoas, né, juntar as cabeças, pessoas que têm especialidades distintas para falar sobre isso, é o jeito que talvez a gente consiga chegar em algum lugar, assim. Tanto do ponto de vista acadêmico, né, de produzir conteúdo, pensar os assuntos, etc., fazer pesquisa mesmo, quanto do ponto de vista de solução para problemas práticos, né, quando a gente está falando, enfim, do nosso dia a dia de trabalho, empresas, escritórios, etc., quanto também do ponto de vista da autoridade, né, de tentar resolver o problema perante um processo administrativo ou coisa do gênero. Então, as melhores discussões que eu já tive sobre esses assuntos sempre foram nos ambientes mais múltiplos possíveis, com as pessoas com as ideias distintas, né, vindo e conversando junto sobre o assunto. Então, do lado do IBRAC, eu acho que fica muito, assim, as portas realmente ficam muito abertas para continuar a conversa e a gente fazer outras discussões, falar mais sobre o assunto em outras oportunidades, porque, com certeza, tem muito, muito, muito pano para manga e a gente só ganha fazendo esse tipo de debate. Então, muito obrigada pela oportunidade da gente estar conversando hoje e ficamos à disposição para, enfim, conversar sobre o assunto continuamente. Obrigada, gente. Com certeza, Marcela, da parte do Data também, as portas estão totalmente abertas, acho que concordo 100% com você que é muito importante esses espaços, né, de diálogo e um diálogo interdisciplinar, né, também. Eu não acabei não comentando tanto aqui, mas eu, por exemplo, aprendi demais nesse debate, assim, eu não sou advogada, eu sou psicóloga de formação, fiz mestrado, doutorado na comunicação, então, assim, e sei, né, justamente também um pouco por essa trajetória interdisciplinar, que esse tema das tecnologias digitais, dos mercados digitais, tudo isso requer um esforço totalmente multidisciplinar, multissetorial, né, porque o debate é complexo e a gente não vai resolver, mesmo os próprios debates sobre regulação não vai resolver apenas no âmbito das discussões do direito. Acho que a sociologia tem muito a dizer sobre isso, a antropologia, as ciências sociais no modo geral, ciências humanas, enfim. Então, muito obrigada, e digo que pelo Data, estou dizendo que a porta segue aberta aí a essa parceria. Caio. Do meu lado aqui também queria agradecer, né, acho que é super bacana mesmo participar desses debates. Eu acho que os temas são por natureza multidisciplinares, como você falou, e a gente tem que conseguir olhar dessas várias facetas aqui. Eu acho que os desafios são muitos, eu acho que tem um quê de experimentação, como a gente falou, acho que várias vezes aqui, então acho que tanto as autoridades quanto os advogados, os stakeholders têm que estar dispostos a experimentar, e eu acho que isso é importante. Acho que tem problemas muito grandes e muito complexos. Do outro lado, a gente tem que ter a consciência que vários desses problemas são muito grandes e muito complexos mesmo, e que não adianta muito ter uma postura voluntarista de que a gente vai dar uma canetada e vai resolver todos os problemas. A gente não vai. Eu acho que esse é um ponto super importante da gente tentar entender e ver como é que a gente consegue construir as soluções. E construir as soluções significa experimentar, significa uma soma de capacidades diferentes, significa diversas estratégias para lidar com o mesmo problema. Então, se você pensar, acho que a gente vai ter regulação estatal como um dos vetores, mas eu acho que toda a discussão que está ocorrendo sobre as próprias regras das plataformas, sobre essa procedimentalização da moderação, sobre a capacidade das pessoas poderem ter mais intervenção e apelar sobre decisões de moderação dentro da própria plataforma, enfim, são vetores que vão se complementando dentro dessa evolução. E a gente vai ter que entender isso, que a construção de soluções vai passar por isso, vai passar por rediscutir as regras das plataformas, as regras dos ecossistemas, as regras estatais, e que é a soma dessas inovações que vão ser capazes de construir um ambiente institucional melhor. E não vai ser uma lei ou uma regra, uma discussão que vai resolver todos os problemas,
porque, assim, eu acho que a gente às vezes tem um pouco essa tendência, né, e essa ansiedade de, não, vamos aqui, vamos resolver esse problema, e eu acho que esse é um problema que é particularmente complexo. Eu acho que a gente está começando a entender, mas a gente também não pode ficar paralisado, né, então a gente tem que experimentar, a gente tem que fazer coisas novas e a gente tem que testar. E a gente tem que saber quando a gente errar, a gente falar, opa, não é por aqui, vamos fazer aquele outro ali. E eu acho que isso vale para as autoridades, isso vale para o legislativo, isso vale para as próprias plataformas que precisam repensar suas regras. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar isso com bastante cuidado e corrigindo os rumos ao longo do tempo. A única coisa que a gente sabe é que não vai sair uma solução pronta de nenhum lugar. Então, é isso que a gente precisa ter clareza. Eu acho que o desafio está justamente aí. Mas obrigado novamente, Ana, o Data, o Ibrac, eu acho que é super bacana ter esse diálogo e vamos sempre aprofundar. Muito obrigada, Caio. Olha, concordo bastante com você, assim, nesses aspectos. Eu costumo dizer que para problemas complexos não existem respostas simples, né? Acho que a gente, assim, sempre vê, às vezes, né, vocês que também estão na academia, devem participar de muitos eventos que às vezes as pessoas vêm com perguntas, mas como que a gente resolve isso? E a gente sabe que a gente não vai resolver as coisas, assim, como você disse, né, numa canetada só, né? Eu acho que essa conversa aqui também deu várias pistas, né, nessa interseção entre proteção de dados e o direito concorrencial, sobre como também utilizar as ferramentas que já existem, né, como vocês falaram, né, em vários momentos das falas de vocês, como que a gente pode usar isso que já está aí disponível para, enfim, avançar, né, nessa agenda de debates, né, enfim, de um modo geral, garantias de direitos que já existem, né, por aí. Então, é isso, queria agradecer também novamente a vocês, a todos e todas que estiveram aqui com a gente aqui até o final, foi um prazer imenso. Depois a gente vai disponibilizar a gravação, e é isso, esperamos outras oportunidades de diálogo aqui com o Ibrac, mais parcerias, vai ser um prazer imenso para a gente continuar essa conversa em outros espaços e tempos. Tá bom, gente? Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada de novo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.